O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Nesse trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vemos Jesus no seu ministério, Jesus realizando a sua obra, Jesus andando por várias cidades na Judeia e na Galileia. Nos mostra, então, um Jesus sempre a caminho, um Messias que é itinerante, que está sempre em busca da ovelha perdida, da ovelha desgarrada. Não tem lugar onde ele não vá. Ele está presente tanto nos locais onde acontece a religião, que é a sinagoga, nos locais públicos, como na vida privada. Ele entra na casa de Simão e de André, e ali tem a sogra de Simão Pedro que está doente. Isso significa que todo o âmbito da existência humana, toda a extensão da vida humana é lugar de ocasião, de encontro, de manifestação dessa visita de Deus, da visita de Jesus. A febre da sogra de Pedro significa aquilo que ameaça a vida dela. E por ameaçar a vida é como se fosse a morte chegando, Então o estado de saúde dela era exatamente essa impressão que transmitia, a morte que estava chegando, um mal que estava já destruindo aquela pessoa. No entanto, ali se dá uma cura, e a cura se dá sem nenhum gesto, basta uma palavra firme de Jesus, com autoridade, com aquela autoridade que ele tinha na sinagoga de Nazaré, como se Jesus expulsasse um demônio com o poder de sua palavra. Isso porque, na mentalidade da época, a enfermidade era considerada uma manifestação demoníaca e, dependendo do grau, era como se fosse uma possessão demoníaca. Então, esse mal que joga a pessoa na sombra da morte, já no estado de morte, foi expulso. E era esse mal que estava impedindo a sogra de Pedro de fazer, de fato, a sua vida, de fazer o descanso sabático que era comum para os judeus. Então a palavra de Jesus, a autoridade de Jesus faz com que aquela febre vá embora e aquela mulher se levante, se levantar. O verbo usado aqui na língua original, o verbo levantar, é o mesmo utilizado em outro trecho da Bíblia, quando fala da ressurreição. Então Jesus é esse que levanta, que é o Senhor da vida, que levanta as pessoas, que ressuscita as pessoas, retira as pessoas do domínio da morte. Então sua palavra comunica o sopro da vida, que expulsa o mal e devolve a vida, só que uma vida nova para quem recebe esse sopro da vida. O texto fala que Jesus queria ir para um lugar deserto e as pessoas impediam. Esse lugar deserto que Jesus queria ir, o que era? Era o seu momento de oração, era o seu momento de se conectar ali mais intimamente com o Pai, é de onde ele tira a sua força, é onde ele tira toda a certeza da fidelidade, onde ele consegue de fato ali estabelecer novamente essa intimidade com o Pai. E é por isso então
que ele sempre vai para a oração e volta para a oração. Então, ali, a partir do lugar deserto, que é a oração, ele sai dali e vai para a missão. E depois da missão, ele volta para esse lugar deserto. Significa que a oração, da onde se extrai forças para qualquer ministério. Hoje nós podemos pedir isso na nossa oração. A graça de sermos perseverantes na oração para reconhecermos a visita de Jesus em nossa vida. Vamos rezar. Senhor, hoje nós te pedimos o teu Espírito para que ele nos conduza a uma oração cada vez mais constante e profunda. Vem Espírito Santo, vem nos conduzir ao coração do Pai, vem nos dar a graça de conhecer o mais profundo desejo do coração de Deus e assim, conhecendo esse desejo, nos mantermos fiéis a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.